Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus que ocorre de segunda a sexta. E hoje nós vamos estudar a parábola do rico e do Lázaro, capítulo 16 do Evangelho de Lucas, versículo de número 19. Mas antes nós vamos ouvir um louvor ao Senhor nosso Deus. Um louvor que eu gosto muito, do Asaf Borba. Então vamos ouvir o nosso irmão Asaf Borba, louvando ao Senhor. E hoje nós vamos começar a parábola do rico e do Lázaro. Então vamos ouvir o nosso irmão Asaf Borba cantando Foi Graça. Ele diz: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar. Então, medite nesta mensagem tão abençoada, em forma de cântico, do nosso irmão Asaf Borba. venci e cheguei aqui.
Então nós vamos abrir agora capítulo de número 16 do Evangelho de Lucas. Capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16, a partir do verso 19. Irmã Rita Leorne, Deus abençoe sua vida. A irmã Rita é uma bênção do céu. Então, capítulo de número 16, versículo de número 19, é a conhecida parábola do rico e do Lázaro. Então nós vamos ler, diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos nesta hora, por tudo quanto nos tem dado, por tudo quanto nos tem abençoado. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ministrarmos a Tua palavra com unção, graça e, acima de tudo, com sinceridade. Em nome de Cristo, fale através de nós para o Teu louvor, para a Tua glória, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, é que eu te peço, estenda Tuas mãos, Senhor, para nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu peço, eu oro e eu agradeço. Amém. Então, Jesus ele está agora continuando com suas parábolas. Nós estamos estudando sempre as parábolas. Depois nós vamos estudar os chamados ditos de Jesus. O que é um dito? É que na teologia, quando a gente estuda os evangelhos, tem normalmente a explicação do autor. Por exemplo, Mateus diz assim: e vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, chegaram-se a ele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, 2 pontos. Até aí, é o que a gente chama de narrativa. Mateus está nos informando as circunstâncias em que o Sermão do Monte ocorreu. Já quando diz assim, bem-aventurados os pobres, já não é mais Mateus narrando, é um dito, ou seja, é um ensino de Jesus Cristo que a teologia chama de dito. Então tem a narrativa que prepara a mim e a você para a gente entender o local, o ambiente, as pessoas a quem Jesus proferiu os seus ensinamentos. Aqui nós temos mais uma parábola de Jesus. Nós já vimos quanto Jesus ensinava por meio de histórias. Esta é a parábola do rico e do Lázaro. Se você pegar algumas traduções, vai ter Dives como o nome do rico. Mas Dives não é o nome. É a palavra latina para rico.
E Lázaro vem da palavra hebraica Eleazar, que quer dizer Deus socorreu ou Deus ajuda. Então nós temos aqui uma parábola e muita gente acha, né, estranho ou uma parábola com um nome, mas esse nome vai nos ajudar a entender por que essa parábola Jesus colocou um nome. Então, o Joaquim Jeremias, que não é português, mas é um alemão, ele escreve um livro sobre as parábolas e ele diz que essa história que Jesus conta, que Jesus fala, pegando e dando a ele a sua originalidade, ela vem do Egito. E ele diz que trata-se da viagem de Si Osíris e do seu pai, Seotoshal, ao reino dos mortos, que termina com as palavras: aquele que é bom na terra, acontece o bem também no reino dos mortos. Aquele, porém, que é mau na terra, acontece o mal também lá. E o Joaquim Jeremias diz que esta história chegou ao mundo do judaísmo por meio dos judeus de Alexandria, que trouxeram esta narrativa para a Palestina, e lá ela foi muito bem aceita. Então o povo gostou e isso se tornou algo comum na mente dos judeus. Então isso era comum, que os judeus passaram a contar essa história e a recontar e a acreditar que o bem feito aqui recebe o bem pós-morte. E o mal feito aqui recebe a recompensa pós-morte. Então essa era uma história que começa lá no Egito, né? E que Jesus sabe, que todo mundo sabe, todo mundo conhece essa história. Então agora Jesus vai nos ensinar. E essa história, hoje eu quero me deter na primeira parte, antes dos dois morrerem. E amanhã, se Deus assim nos permitir, nós vamos estudar as demais, o restante da parábola, a parte 2 da parábola. Então, nós temos que, em primeiro lugar, perceber como era a crença judaica. No mundo dos judeus, uma pessoa judaica, ela era considerada filho de Abraão, no sentido de ser um descendente. E nenhum descendente de Abraão iria para o inferno, porque havia uma crença de que Abraão, assim como hoje tem uma crença de que São Pedro é o porteiro do céu, havia uma crença que para entrar no reino, para entrar no céu, tinha que receber das mãos de Abraão a permissão. E que somente os judeus devotos, fiéis, eles tinham esse direito. Então o judeu não pensava que podia se perder, porque eles estavam alicerçados, galgados, firmados, sustentados nesta fé de que, em sendo filhos de Abraão, no sentido de descendência, eles teriam a entrada no paraíso garantida. É tanto que João Batista e Jesus vão combater essa crença
e Paulo, e João Batista vai dizer que até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Paulo vai dizer que nem todo judeu é filho de Abraão, porque não anda nas mesmas pegadas de Abraão, na mesma fé de Abraão. E ele vai dizer que os verdadeiros filhos de Abraão são filhos espirituais. Mas esta era a crença nos dias que Jesus contou esta história de um homem judeu que era filho de Abraão por descendência, fisicamente, materialmente, e que esse homem acreditava que teria a entrada no paraíso. A segunda coisa é que esse homem era rico. E a riqueza naquela época era sinônimo de aprovação de Deus para a teologia da época. Então, teologia é o que você pensa acerca de Deus, é o que você conhece sobre Deus. Vem da palavra theos ou theos, Deus, e logos, discurso, estudo, tratado. Então, a teologia, ou a theologia, ela é um conjunto de crenças a respeito de Deus. Esse conjunto de crenças pode estar certo, ou pode estar totalmente errado, ou pode ser uma mistura de certo e de errado. Então, nos dias de Jesus, muita coisa da teologia judaica havia se degenerado. Eles haviam feito uma interpretação equivocada e, portanto, eles haviam se desviado dos ensinamentos de Deus. E eu sempre digo, e vou sempre dizer, que tudo começa com a interpretação. Muita gente em nossos dias despreza o estudo sério das Escrituras. O que a gente chama de teologia verdadeira, ortodoxa. Porque existem dois tipos de teologia. Existe uma teologia ortodoxa, que quer dizer aquilo que a gente acha correto, que vem desde os tempos antigos até nós. E existe uma teologia liberal. A teologia liberal, ela é uma teologia de céticos, de pessoas que não creem nas Escrituras, que acham que as Escrituras estão cheias de lendas, que não creem nos milagres. Então, esta é a teologia liberal, que ela surge a partir da Renascença. Mas até o século XVIII, o que prevalecia era a teologia ortodoxa, que interpreta a Bíblia como a palavra de Deus, os milagres como milagres. E eu sigo esta teologia. Então, o que acontece? Nos dias de Jesus, as pessoas interpretavam o seguinte: desde os tempos de Jó, se você anda com Deus, se você teme a Deus, então você vai prosperar. É o que muita gente crê hoje. Então preste bem atenção. Uma interpretação errada faz uma vida errada. Uma interpretação errada faz uma vida errada. Então, por quê? Porque tudo que eu faço e você faz vem daquilo que nós acreditamos. Nós não fazemos nada que a gente não acredite. Por exemplo, por muito tempo, eu acreditei. A minha mãe é uma mulher cheia de medos. E ela ensinou que coisa gelada com coisa quente não dava muito certo. Então a gente tinha muito medo dessas coisas. Até que um dia eu fui à casa de um irmão na fé.
E lá eles não tinham o hábito de jantar, assim, comida, carne, arroz. Eu tenho. E ele serviu, né, um lanche muito gostoso. E era suco de manga. E a gente tomou, bem gelado, gostoso. E depois, logo em seguida, ele trouxe um café pegando fogo. E eu, com aquele medo que eu tinha aprendido a vida toda, fiquei com medo, porque essa era uma crença, era o que tinha sido me ensinado desde a minha infância. Mas aí eu resolvi arriscar, porque eu não queria fazer vergonha, nem queria tratar mal aquele irmão que estava sendo tão bondoso comigo e com a Cecília. A gente tinha ido lá para uma conversa boa de casal, de amigos, de irmãos, uma confraternização de irmãos. E eu tomei com muito medo, mas tomei. E aí foi que eu vim perceber que não fazia mal. Então nós temos um monte de coisa, né, que a gente crê. E o fato da gente acreditar não quer dizer que seja verdade. Por exemplo, a minha avó jurava que tinha visto o lobisomem. Ela me contava isso. Então saiba de uma coisa: o que eu creio pode não ser verdade. Não é só porque se crê que é verdade. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente já vai com as nossas crenças. Todos nós vamos eivados, cheios de crenças para a Bíblia. E quando a gente chega na Bíblia, a Bíblia também tem as crenças daqueles povos, dos judeus, dos pagãos. Tem a crença de Jesus, tem a crença dos apóstolos. E aí nós vamos ver Jesus corrigindo estas rotas. Jesus corrigindo essas interpretações e Jesus dando uma interpretação que leva ao céu. Então, qual era a crença da época, a teologia da época? É que se você é rico, é sinônimo de que você anda com Deus. Então, quanto maior a riqueza, maior, né, a intimidade com Deus. Então, quando você olhava, e naquela época, pobreza e doença, se bem que não é só naquela época, o povo sempre reaviva as doutrinas erradas, sempre tem alguém que vai lá e desenterra uma doutrina errada. Uma doutrina que já foi refutada, que já foi rejeitada, que já foi tida como herética, mas sempre alguém vai lá e ressuscita e desenterra. Por exemplo, Ário, presbítero de Alexandria, ele negava a divindade de Jesus. E o que ele ensinou? Ele ensinou que Jesus Cristo foi o primeiro ser criado por Deus. E Jesus era o primeiro da criação de Deus. E depois de ter criado Jesus, o Pai usou Jesus para criar todas as coisas. E aí, Ário teve como oponente um homem de Deus, estudioso, chamado Atanásio. Naquela época, quando havia questões doutrinárias, surgiram os concílios. Era onde o povo ia debater. Onde o povo ia dizer, olha, estão ensinando assim e vamos ver se isso é verdade. Se hoje existissem os concílios, nós teríamos muita coisa refutada. Então o que aconteceu? Atanásio se opôs e mostrou que Jesus não era uma criatura de Deus, mas era a segunda pessoa da Trindade.
Mas Aiário foi condenado como herege, sua doutrina foi banida, mas muita gente continuou seguindo o arianismo. E nos dias de hoje tem uma seita que desenterrou o arianismo. E muita gente desenterrou também a teologia da prosperidade, de achar que se você está com Deus, então você está bem. E se você está doente e na miséria, significa que você está pobre com Deus e você está em algum pecado e aquilo é castigo por seu pecado. Então, quando as pessoas passavam, e Jesus conta uma história justamente para ensinar sobre isso. E nós temos que lembrar o seguinte: ninguém vai para o inferno porque é rico e ninguém vai para o céu porque é pobre. Não era esse o ensino de Jesus Cristo, certo? O grande problema é que nós vamos começar a entender, como eu sempre faço, a gente primeiro interpreta. Então, quando as pessoas passavam, e eles eram ensinados na sinagoga todos os sábados, olhe, o Senhor abençoa, o Senhor dá riqueza, o Senhor dá fartura, o Senhor dá largueza, o Senhor amplia, o Senhor aumenta a tua tenda. Então, se você está na presença de Deus, então era isso que eles ouviam. E eles ouviam mais o ímpio, o Senhor da dor, da doença, da miséria. A pobreza acompanha o ímpio. Então as pessoas ouviam isso. Então, agora imagine você ouvindo isso, você passando a acreditar nisso. E era algo que vinha desde os dias de Jó. Você passa em frente a um verdadeiro palácio, uma mansão. E aí Jesus conta que nessa mansão morava um homem rico, que se vestia de púrpura, certo? Que era um tecido tingido, né, com a tinta de um molusco muito raro, portanto era caríssima. E a roupa íntima era feita de linho finíssimo. Então, aquele rico estava muito bem vestido. E muito bem vestido é pouco. Né? Significa que ele estava no ápice. Ele estava com a melhor roupa que o dinheiro poderia comprar. E diz-nos a Escritura que aquele rico se vestia de púrpura e de linho, e todos os dias, não era apenas um dia, todos os dias se regalava. E esse verbo regalar, no texto grego, quer dizer, ele tinha comida das mais diferentes, das mais diversas. Havia uma diversificação no menu, né? No menu. Então ali tinha de tudo que uma pessoa pudesse desejar. Então quando você olhava com os olhos daquele mundo, o grande problema é que nós olhamos para a Bíblia com os nossos olhos de hoje, com a nossa mentalidade de hoje. É por isso que se faz necessário estudar. Então o que acontece? Quando a pessoa olhava, que a gente pergunta, por que ninguém socorreu esse pobre? E por que ninguém denunciou esse rico? Porque a teologia deles estava errada. E quando a nossa teologia está errada, nós aceitamos o erro.
e deixamos de fazer a verdade. E o que acontece? Quando o povo passava e via o rico, dizia assim: esse aí serve a Deus. Com uma casa dessa, com toda noite festa, com a quantidade de pratos que é servido, com as roupas que ele veste, olha o tamanho da casa do homem, olha o portão, que parece o portão de um palácio. Esse é obediente. Esse é filho de Abraão. Esse é temente a Deus. É isso que a gente vê. E eles olhavam para aquele pobre e imaginavam assim: esse aí cometeu muito pecado. Esse aí está pagando pelo que fez. Esse ensino hoje está perpassado em várias religiões. De que você está aqui para pagar alguma dívida. De que se você está, até mesmo no meio cristão, muita gente, quando vê alguém ferrado, né, alguém que se deu mal, a gente já vem à cabeça: será que o fulano não andou aprontando? Mas nos dias de Jesus o povo tinha certeza. Então o povo tinha certeza de que aquele homem, então ninguém tinha pena. Então o pessoal dizendo assim: esse aí está recebendo o que merece. É bem feito. Né? Então, se ele é pobre, se ele é miserável, então é porque ele anda longe de Deus e está ferrado. Então veja como é possível nós estarmos completamente desalinhados, fora de sintonia com Deus, mesmo estando frequentemente numa religião. Esse povo que acreditava assim, todos os sábados ia à sinagoga, que era o lugar onde o judeu se reunia para adorar. Lá eles liam um texto do Antigo Testamento, mais precisamente, muitas vezes da Torá, que era a lei, e aí eles comentavam. Né? E o povo sentado ali ouvia. Depois guardava-se o livro da lei, ou o livro da escritura, que ficava ali na sinagoga. Então todos os sábados eles iam aprender. E eles levavam a vida de acordo com aquilo que tinham aprendido. E eu e você vamos nos portar e nos conduzir de acordo com o que a gente aprendeu. Então, como eles aprenderam que o rico era abençoado, então eles nunca denunciaram. Eles nunca criticaram. Como eles aprenderam que pobreza, doença era castigo de Deus, então eles não tinham dó daquele mendigo e ninguém queria ajudar. Esse está aí porque merece. Então veja que a nossa conduta, ela é pautada pela nossa teologia, pela nossa crença, pela nossa fé. E aí vem Jesus e vai mostrar que isso está equivocado. Jesus vai mostrar que essa maneira de encarar o mundo, que essa maneira de ver, está equivocada. Para isso, Jesus vai ter que contar essa história. Então, até a morte, o povo está todo assim, é assim mesmo. É assim mesmo. Jesus está contando a história. Havia um homem rico que se vestia de linho. Então a roupa dele íntima era uma roupa caríssima, a roupa externa
era de púrpura. Então o homem andava, né, a mansão, os banquetes, todas as noites, os convidados. Então o homem tinha dinheiro e o dinheiro estava saindo pelo ladrão. Então o povo olhava e dizia: esse é um santo, esse é uma bênção do céu. E aí Jesus Cristo diz que todas as noites, e havia também um certo mendigo. Então o mendigo aí, na teologia dele, estava ferrado. Isso aí não precisava, ninguém ia ajudar. Chamado Lázaro, que quer dizer Deus ajudou. Então por que Deus ajuda ou Deus socorre? Porque esse aqui não tinha ninguém por ele. Esse aqui não podia esperar por ninguém. Ninguém naquela época iria socorrer esse coitado. E aí por isso que Jesus coloca o nome dele, né? Coloca um nome na parábola, que é Eleazar no aramaico, que Jesus usou, e quando traduziram por Lázaro, que quer dizer Deus socorre, Deus ajuda. Então, só Deus mesmo, para se importar com esse homem. E quantas vezes nas nossas teologias, porque todo mundo tem uma teologia. Porque teologia é um conjunto de crença. Então o ateu tem uma teologia. Porque o ateu diz: Deus não existe. O que existe é a matéria. Nós vamos morrer e nós vamos acabar. Então isso é teologia. Isso é dizer assim, ó, depois da morte não tem mais nada. O que tem é só a vida. Então ele está afirmando um conjunto de crenças. Quais são as crenças dele? Não existe um ser superior. Então essa é a crença dele. Ele está dizendo: quando a morte vem, acaba-se tudo. Então essa é a crença dele. Se você pergunta como é a vida após a morte, não existe. Então é isso que ele crê. A pessoa diz: então como é que a gente vive nesse mundo? Como é que a gente regula o que é certo e o que é errado? Ele diz: pela nossa consciência. Então a nossa consciência, o consenso. Então tem muitas maneiras de uma pessoa não cristã determinar o certo e o errado. E aí tem aquelas pessoas que não são ateus, mas ela tem também o seu conjunto de crença. Ela diz: Deus é pai, Deus não é padrasto. Ele acredita que mesmo vivendo uma vida na prostituição, na drogadição, que mesmo assim ele é filho de Deus. Tem muita gente que acredita que o céu tem anjos tocando harpa, que no inferno tem o diabo com um garfo. Então toda essa crença, tem muita gente que acredita que se você está com Deus, você tem por obrigação, Deus tem a obrigação de te abençoar, de curar tuas doenças, de te dar riqueza, de abençoar seu casamento. Daí eles fazem casamento blindado. E muita gente, quando crê nestas coisas, fica... Porque quando você crê na doutrina errada, você vê o mundo de forma errada. Quando você crê na doutrina certa, que é a de Jesus Cristo e seus apóstolos, você começa a entender as coisas. E aí Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Então se você está numa religião que não traz descanso para sua alma, tem alguma coisa errada. Que não faz você compreender o mundo, que não te dá uma cosmologia, uma visão correta de mundo, então tem alguma coisa errada.
Então o que acontece? Qual era a teologia? Então o povo se pautava, então vamos passar por aqui, e para quem nós vamos olhar? Nós vamos olhar para o rico. Esse aí é o nosso exemplo. Esse aí está perto de Deus. Foi o que nós aprendemos no sábado, na sinagoga. Então, se ensinaram é porque está certo. E ninguém nem olhava para o mendigo. Quem olhava para o mendigo é porque via tantas feridas, eram os cães, que estavam famintos, viviam pelo meio do mundo, perambulando, por isso eram considerados imundos, e os cães viam naquelas feridas um meio de se alimentar, de tirar um pouco de coisa daquele ser humano. Mas ninguém tinha compaixão dele. E aí o que acontece? A Bíblia diz que aquele homem se regalava esplendidamente, mas havia também um certo mendigo, coberto de chagas, que estava ali. Então é a parábola do contraste. O rico e o pobre, o sadio e o doente, o que tem muita comida e o que não tem nada, o que tem empregados e o que tem cachorro para atormentar, e que ele não tem força nem sequer para tanger os cães. E aí o que acontece? Diz assim, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Aquele homem estava com tanta fome que ele desejava comer as migalhas. Mas uma tradução correta seria assim, desejava comer, mas ninguém lhe dava. Então ele só tinha o desejo, mas não recebia. E o que era migalhas naquela época? Naquela época não havia talher, não havia guardanapo, não havia toalha. Então as pessoas comiam com as mãos. Pedaço, coxa de ave, pedaço de carne grande. Então eles comiam bastante aquelas comidas deliciosas. E aí tinha um pão cortado em fatias grossas. E este pão servia para limpar a boca e as mãos. Então esse pão servia como hoje nós fazemos do guardanapo. Então eles pegavam esses pedaços de pães, limpavam os dedos, limpavam a boca e jogavam em cima da mesa. E era isso que o mendigo queria, né? Um pedaço de pão, né? Melado de caldo, com cheiro de carne, com cheiro de fazão. Então o mendigo desejava, ele não queria nem um pedaço do fazão. Ele queria apenas o pão. Ele queria apenas aquele pão com que o rico tinha limpado as mãos. Por isso você vai ver que depois o rico vai querer que o pobre coloque o dedo na sua garganta. Jair, Deus te abençoe. Então agora você vai entender por que lá do outro lado da vida, né, agora o pobre quer aquilo que sobra do rico. Aquele pedaço de pão que era usado para limpar as mãos. Aquele pão grosso que era usado para limpar o caldo, para limpar o molho, né, para limpar a boca. Então a pessoa pegava aquele pedaço de pão, o rico, pegava aquele pedaço de pão, limpava a boca, limpava os dedos, ficava ali cheiroso, e ele jogava ali. Como geralmente se faz no restaurante, onde você pega um guardanapo. Só que o guardanapo da época era um pedaço de pão, uma fatia bem grossa.
Então o que que acontece? O pobre desejava este alimento, mas ninguém dava. Depois que terminava o jantar, tudo era jogado na lata do lixo. E diz assim: e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Se não bastasse já tanto sofrimento, ainda tinha a perturbação de toda hora os cães, ele dá um cochilo, vem um cachorro e o acorda. E quando ele dá uma olhada, tem um monte de cachorro imundo tocando nele. Então, do lado de cada vida, o rico era o abençoado, o pobre o amaldiçoado. Então, agora, o que a gente aprende com isso? Em primeiro lugar, que uma teologia errada faz com que a gente viva errado. Então, ninguém nunca socorreu aquele homem porque imaginavam que ele estava em pecado. Se eles tivessem sido ensinados por Jesus Cristo, que curava os doentes, curava os leprosos, por isso nós vamos ver Jesus curando os doentes. Jesus está mostrando, com a cura dos doentes, porque muita gente não sabe que por trás de tudo que está escrito tem a teologia de Jesus. Vou dizer de novo, quando se conta um milagre, se conta para ensinar uma teologia. Então, na teologia da época, era assim: doença era sinal de desgraça, pobreza era sinal de miséria. Então, ninguém queria ajudar a gente pobre, ninguém queria ajudar a gente doente, porque eles estavam colhendo o que plantaram. E aí Jesus chega e Jesus vai curar os leprosos. E aí Jesus chega e vai libertar o gadareno, lá dentro do cemitério. E aí Jesus chega e começa a ressuscitar os mortos. Ninguém tocava em morto. Então, antes de tudo, tem uma teologia por trás. Então, quando a Bíblia diz assim, e Jesus chegou na casa de Lázaro, e já tinha 4 dias, porque o judeu acreditava que até o 3º dia a alma ficava por ali, perto do corpo. Depois do 4º dia não tinha mais jeito. Por isso que a irmã de Lázaro disse: Senhor, já faz 4 dias, ou seja, já se mandou. Então, saiba de uma coisa: tudo na Bíblia tem uma teologia por trás. Os escritores, Mateus, Lucas, João, Paulo, eles não colocaram aquelas histórias ali por acaso, ou para dizer para nós: olha como Jesus era poderoso. Era para corrigir um ensino errado, porque o ensino errado me leva ao inferno. Porque o ensino errado me faz agir de forma errada. É como se você vai num Uber e você diz: olha, eu quero ir para o hospital e eu preciso chegar rápido. E ele digita ali, ele interpreta o que você ouviu errado, e ele ouve que você quer ir à praia e que quer chegar rápido. Então ele digita ali para ir à praia. E você que está precisando chegar rápido no hospital, vai morrer no meio do caminho. Então o que acontece? Jesus chega, é pecado, torna-se imundo quem tem contato com o morto. Aí Jesus faz questão de ir lá, mandar alguém tirar a pedra, ressuscitar Lázaro. É pecado entrar no cemitério, porque você pisa, então você se torna impuro. E principalmente numa cidade onde o povo cria porco. E aí Jesus vai lá e liberta o gadareno. Ninguém iria. Nenhum religioso iria. Eu tocar
Eu pisar no cemitério? Não. Depois de pisar no cemitério, eu vou me lavar a vida toda. Eu ressuscitar um morto, chegar perto de morto, tô fora. Nunca mais que eu entro no templo. Então, o que que acontece? Eu chegar perto de uma pessoa que está com a mão mirrada, deve estar com a mão assim porque cometeu algum pecado, e chegar e mandar esticar. Então, como Jesus não acreditava que as doenças eram fruto de um pecado em particular, porque os próprios discípulos chegaram para Jesus quando eles viram um homem cego e disseram: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse assim? Quem foi? Quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? Eles nem perceberam a incoerência. Eles disseram: quem foi que pecou? Porque naquela época acreditava-se também que você podia ter pecado antes de nascer, enquanto ainda era uma alma. Então por isso eles disseram: quem pecou este? Ele pecou enquanto era uma alma. E até hoje tem uma doutrina chamada de pré-existência da alma, que acredita que as almas pecaram antes e por isso as pessoas já nascem ferradas. Doutrina errada, vida errada. Doutrina errada, eu vou proceder com o próximo errado. Então aprenda isso. Se eu conseguir colocar isso na sua cabeça, eu já me dou satisfeito. Então o que acontece? Aquele homem, Jesus agora vai ensinar. Então Jesus vai fazer coisas que a gente aqui fica tudo feliz. A gente assim: mas ressuscitou. No dia de Jesus, o povo olhava assim e dizia: espera aí, que homem é esse? Que rabi é esse que vai lá para o cemitério? Que rabi é esse que manda tirar a pedra? Que rabi é esse que toma... É como se o povo dissesse: que pastor é esse hoje? Por isso, né? E o que que acontece? Jesus chega e vai, então todos os milagres que estão ali, um homem espumando, o capeta lá, então ninguém iria tocar naquele homem. E Jesus vai e ele começa a dizer: olha, o pecado original, ele gerou toda essa maldade. E o maior pecado é a separação que há entre vocês e Deus. E as consequências deste afastamento de Deus gerou essa desigualdade social, gerou a maldade nos corações de vocês. O mundo está debaixo de maldição. Deus disse: maldita é a terra. Por isso vocês estão cheios de doenças, cheios de miséria. Muita gente casa sem ter condição de sustentar os filhos, gera filhos e aí vai acumulando dívidas, vai criando as comunidades, as famosas favelas. Então Jesus chega em um mundo onde o povo aprendeu errado, viveu errado, e que nós estamos colhendo os frutos de uma vida sem Deus. Mas Jesus é Deus que vem até nós para reorientar o nosso GPS, para colocar a gente no caminho. E aí o que que acontece? Para o mundo da época, o rico estava perto de Deus. O pobre não. Mas aí agora você vai perceber que muita gente hoje acha que quem está bem é quem tem dinheiro. Então essa é uma cultura que se perpetua até hoje. Se pergunta como é que o fulano está. A pessoa diz: rapaz, está bem. Se você vê a casa, os móveis, o carro, como ele está forte, gordo. Só não diga isso para uma mulher. Certo? Então, o que que acontece? A gente continua com essa ideia de que estar bem é ter dinheiro, é ter fartura,
é ter muita comida. Mas aquele homem não foi perdido porque ele porque ele era rico. E o pobre não foi para o céu porque era pobre. Não foi o que o rico fez que o condenou, mas sim o que não fez que o levou ao inferno. Preste bem atenção a isso. Não foi o que o rico fez que o levou ao inferno, mas o que ele não fez. Então, ele tinha tudo para ajudar o pobre, mas por causa de uma crença de que aquele pobre estava na miséria porque havia pecado, então ele não estendeu a mão, então ele não socorreu. Então o mundo da época, quando via as pessoas sofrendo, elas não estendiam a mão, elas não socorriam, por causa dessa crença. E aí Jesus vem para fazer, aí os evangelhos vão colocar um monte de milagres. E tudo situações que ninguém iria, por causa dessa crença. Uma crença que está sendo ressuscitada hoje. Que está sendo ensinada há muito tempo, que vem dos Estados Unidos para cá. E que diz que se você é de Deus, você tem que estar prosperando. Que se você é de Deus, você não pode ter doença. E tem muitos ditos cristãos que não leram a Bíblia direito e que acreditam assim. Então nós caminhamos para uma sociedade onde a gente vai valorizar o rico e onde a gente vai não enxergar o pobre, o doente, o descamisado. Nós estamos caminhando para um cristianismo assim, onde a gente vai dar valor a quem tem e vai desvalorizar quem não tem. E a gente ainda vai fazer igual aqueles cachorros, a gente ainda vai infernizar a vida deles, dizendo que ele está daquele jeito porque ele deve ter cometido algum pecado. A gente vai ser igual os amigos de Jó. Então Jesus Cristo chega, e aí Jesus vai, depois da morte, Jesus vai mudar tudo. Quem era pobre passa a ser rico, quem era rico passa a ser pobre, quem se regalava agora passa a ter sede, quem não orava passa a orar. Então tudo vai mudar. Porque aí tem um monte de gente que lê esta parábola, ele está pensando no inferno, ele está pensando no céu. Porque a gente não consegue pensar que Jesus está ensinando e dizendo assim, olha, tem um monte de gente necessitada aí. Tem um monte de Lázaro no meio da rua. Mas a gente quer lá saber de Lázaro? A gente quer lá saber de ajudar ninguém? A gente quer saber o seguinte, quem vai se ferrar, quem vai para o inferno? Ou quem vai se dar bem, quem vai para o céu? Então a gente diz logo, Abraão é Deus, Lázaro é o crente, o rico é o ímpio, e aí a gente faz a nossa interpretação, e aí a gente segue assim. Aí a gente passa e vê um mendigo, e vê outra pessoa, e a gente diz, não, mas o negócio ali era de céu e inferno. O que Jesus está dizendo é que, olha, a teologia de vocês, fariseus, a teologia dos sacerdotes, a teologia ensinada na sinagoga, faz com que vocês não olhem para os necessitados. E é por isso que vocês estão me vendo curando os leprosos,
que vocês não foram atrás, que a religião de vocês não levou vocês à ação. É por isso que vocês estão vendo e ouvindo que eu ressuscitei os mortos, porque vocês não querem chegar perto do túmulo, porque vocês não querem consolar uma mãe que está desesperada. Vocês jamais vão ao enterro. Vocês jamais chegariam perto da viúva de Naim. Vocês jamais tocariam no esquife, porque vocês passariam um monte de tempo se lavando, se tornando impuro. Aí vocês teriam que passar um monte de tempo sem ir ao templo. Então, por isso, a viúva de Naim que chore, que morra de chorar. Você entendeu agora por que dos milagres? Porque tem um monte de gente assim, pastor, eu quero ver os milagres hoje. Pastor, eu quero tocar nos caixões e eu quero ver o povo ressuscitando. Não é assim, meu. Jesus está combatendo algo maior. Se você quer realmente ver milagre, então faça o que o mundo não faz. Socorra os aflitos. Tenha coragem de fazer o que ninguém tem. De ir dar um prato de comida ao mendigo. De repartir com quem está com fome. De ir no cemitério onde uma mãe chora a perda de um filho. De estender o ombro para uma família que perdeu alguém e que está ali chorando, e que Jesus deixa seu ministério de pregação e vem para a casa de Maria e Marta e chora com elas. Chorai com os que choram. Então os milagres de Jesus são feitos nesta perspectiva, para abrir os olhos, porque Jesus disse, se vocês não virdes milagres, não crereis. Porque Jesus está dizendo, olha, houve uma desgraça na vida de Marta e Maria. E elas estão precisando de um ombro amigo, de alguém que vá lá. E quem foi lá só foi chorar com ela, não ajudou em nada. E eu fui lá para resolver. E quantas vezes a gente vai visitar alguém e a gente faz é comer e beber o que ele tem. E a gente, ao invés de trazer benefício, trouxe prejuízo. Quando eu casei com a Cília, eu comprava comida por uma semana. Os irmãos foram nos visitar um dia, comeram a comida da semana toda. Nós ficamos assim, olhando um para o outro, o que nós vamos fazer agora? Então o que acontece? Tinha um que tinha tudo para ser grato a Deus. Tinha tudo para ser temente. Ele tinha dinheiro, ele tinha boas roupas, ele tinha boa morada, ele não tinha preocupações. Ele tinha amigos. Ele tinha tudo para ser fiel a Deus. Mas ele não foi. E a prova de que ele não amava a Deus é que ele não amava o seu próximo. E que estava bem próximo. E que ele nunca teve a coragem de dizer, rapaz, pelo menos passe para cá, saia do meio da rua. Ele nunca teve a coragem de abrir o portão para dizer, rapaz, os cães estão aí. Mas tudo por causa de uma crença. Então, crença, religião, mesmo que seja protestante, pode ser uma bênção ou pode ser uma desgraça. Pode fazer com que a gente seja bom ou pode fazer com que a gente seja malvado. Depende do ensino. Então aquele homem nunca se dignou nem sequer de abrir o portão. É quanto mais os cachorros aperrearem, quanto mais os cachorros infernizarem, mais ele está pagando. Então não estou preocupado, não vou mandar ninguém jogar pedaço de pão melado para ele. Ele que morra de fome.
Quem mandou ele pecar contra Deus? E aí ele não sabia que ele não amava a Deus. E como consequência de não amar a Deus, ele não amava o próximo. E aí, como é que se faz um negócio desse? Se usa isso para justificar. Então, quando a pessoa perguntava por que você não ajuda o próximo, se por acaso eu e você fôssemos lá e disséssemos, por que você não ajuda esse coitado aí? Você tem tanto, ele não tem nada. Não, porque ele está na miséria. Ele está em pecado, você não ouviu não na sinagoga? Você não ouviu os rabinos ensinar que se ele está na desgraça, é porque ele cometeu algo mal? Então, para que eu vou ajudar um pecador? Para que eu vou ajudar alguém que Deus está com a espada em cima dele? Se Deus está com a espada em cima dele, eu não vou chegar perto. Então aquele ensino errado fez esse homem se justificar. Então era muito bom para ele. A crença errada, a princípio, é muito bom, porque ela serve para justificar a gente não fazer nada. Era muito legal isso, ó. O miserável, o leproso, o endemoniado, esse povo tudo é impuro. Então ninguém pode chegar perto. Então eu tinha desculpa para não ajudar. Então eu inventei a desculpa para eu não quero ajudar. Então o religioso chega e cria a desculpa perfeita. Cria a desculpa perfeita. Aí pronto, eu não ajudo ninguém, eu não socorro ninguém, e o que eu tenho é só meu, eu dou banquete para mim, para os meus amigos, eu me regalo, e eu não estou nem aí para o meu próximo. Então, e eu estou justificado lá, porque o mandamento diz amar a Deus e ao próximo, mas o meu próximo não pode ser aquele ali, porque aquele ali está em pecado. Aquele ali está em pecado. Então aquele não é meu próximo, então aquele eu não tenho que ajudar. Então a religião, muitas vezes, principalmente a religião cristã, tem se utilizado de doutrinas erradas para justificar o não fazer. Então, não foi o que o rico fez, não foi comer, não foi vestir roupa boa, Deus não é contra isso. Foi o que ele não fez. Foi ele não ter olhado para aquele e amado como um irmão. E repartido, e socorrido. Então, aquilo mostra que ele nem amava a Deus, nem amava ao próximo. Que ele era filho de Abraão só da boca para fora. E tinha um que tinha tudo para ser um cristão fiel, mas não foi. E tinha outro que tinha tudo para ter raiva de Deus. Tinha tudo para estar magoado com Deus. Escute, você que está magoado com Deus. Você que acha que Deus não podia ter feito ou permitido que algo acontecesse. Escute, você que está ferido aí no coração. Esse homem aqui tinha tudo para dizer assim, rapaz, Deus está me ferrando. Deus está me punindo. Eu fui abandonado pela família, eu não tenho casa, eu não tenho emprego, eu não tenho saúde, eu dependo de esmolas, eu desejo, mas não tenho, nem guardanapo para eu lamber eu tenho. Eu não tenho nada, então ele tinha tudo para ser um ateu. Ele tinha tudo para ser um descrente. Mas ele tinha confiança em Deus. Por isso o nome dele era Lázaro, Eleazar. Ele sabia o seguinte, Deus me socorre. Ele sabia, todo mundo passa, ninguém me vê. Mas Deus é o meu refúgio e fortaleza. E aqui eu quero encerrar essa reflexão de hoje. Eu quero convidar você que está desamparado,
que está sujo pelo pecado, que muita gente te desamparou e outros só estão perto de você porque estão na mesma situação ou porque querem abusar ou usar você. E muita gente que as religiões desampararam e que você foi até expulso. E eu quero te dizer uma coisa, que Jesus veio para corrigir essas coisas. Que Jesus veio e foi na direção daqueles que o mundo considerava imundo, daqueles que o mundo não via, daqueles que o mundo não enxergava. E Jesus veio para nos ensinar que amar a Deus é amar o próximo, que servir a Deus é servir ao próximo, que estar perto de Deus significa estar perto do próximo. E que essa é a evidência da verdadeira fé. É muito fácil confiar em Deus estando na posição do rico, mas é muito difícil ser um cristão estando na situação do Lázaro. E é por isso que tem tanta gente ateu, porque eles não conseguem imaginar uma fé em um Deus que permite tal coisa. Eles não conseguem conceber que há o mal no mundo. Então, quando as pessoas veem o mal no mundo, elas acham que elas riscam Deus. Então Deus não pode existir porque tem o mal no mundo. Mas Lázaro é alguém que contradiz isso. Lázaro é alguém que está sentindo na pele o mal, que está sentindo na pele o desprezo, o desamparo de tudo e de todos, mas que crê. Por isso o seu nome, Deus socorre. Que crê que Deus não o abandonou. Que crê que Deus não o deixou. Que crê que Deus está ajudando. Que crê que o mal não vai durar para sempre. E aí o que acontece? Esse Lázaro crê. Não tinha motivos para crer. A fé é assim. A fé, ela crê em Deus, mesmo que ela não consiga enxergar, mesmo que ela não consiga compreender a vida. O grande problema é que nós queremos compreender para ter fé. A gente quer ser Deus. Ninguém compreende a vida, porque ninguém tem a capacidade de compreensão, de apreensão, de entendimento que Deus tem. Então cabe a nós reconhecer a nossa insignificância e dizer: Deus, tu sabes o que estás fazendo. E eu confio em ti. E aquele homem confiou em Deus e não foi decepcionado. E amanhã você não pode perder a segunda parte. Então agora o que acontece? Nós temos alguém que confia em Deus, mesmo quando aparentemente não tinha motivos. E Deus hoje te chama, você que não é cristão. E Deus diz: eu não sei. E Deus diz para você: eu conheço tua dor, conheço teu sofrer, conheço tua rejeição, conheço tua mágoa, conheço tua vida de ponta a ponta. E sei que você já foi chutado, espirrado, rejeitado, tido como imundo, imunda, que ninguém te quis. Mas se você crê em Deus, se você confiar, Ele pode perdoar seus pecados, salvar sua alma, trazer paz, trazer uma fé acertada. E aí você vai perceber: eu não estou assim porque Deus está me ferrando. O mundo não está cheio de gente sofrendo porque
são um bando de pecadores. Não, você vai ser alguém que vai sair da vitimização e você vai ser alguém que vai dizer: Deus, tem um monte de Lázaro por aí. E eu quero ser alguém que socorre. Eu quero ser alguém que tange pelo menos o cachorro para ele poder dormir. Eu quero ser alguém que, se eu não tenho nada, mas que eu vou lá no lixo, eu pego o pedaço de pão que ele tanto queria e eu coloco na boca dele. Senhor, eu quero ser alguém que seja um instrumento para abençoar o outro. Senhor, não deixe que eu queira só me regalar, que eu queira me banquetear todos os dias com os meus amigos, que eu me preocupe só com a última moda, mas que eu tenha olhos para enxergar o sofrido, o abandonado, o rejeitado. Que eu não creia numa doutrina que serve apenas para justificar o meu modo de vida, mas que assim como Jesus deu a vida pelos outros, que eu também possa devotar minha vida na direção do meu próximo e que eu seja uma bênção na vida deles. Então você vai ver o que é felicidade. É quando você começar a ver gente rejeitada feliz. É quando você olha como Jesus atravessa o mar da Galileia e vai para Gadara e vê um homem possesso, acorrentado, que esmigalhava as correntes, e Jesus expulsa o demônio, pisa nos túmulos. E quando Jesus olha, vê aquele homem são juízo, são saudável, ali sentadinho, vestido, banhado, uma outra criatura. Criatura que o povo já estava querendo que morresse, que já estava vivendo nos cemitérios. É quando Jesus chega na casa de Lázaro e as irmãs estão chorando, desesperadas, porque o infortúnio bateu lá, porque a Covid foi lá. E aí Jesus chega e ele diz: Lázaro. Pastor, por que ele disse Lázaro? Porque se ele diz vem, naquele dia todos tinham ressuscitado. Mas há um dia onde Deus vai ressuscitar, onde Deus vai enxugar o nosso pranto. Nós só precisamos confiar nele. Então aquele Lázaro confiou em Deus. É muito difícil confiar em Deus doente. É muito difícil confiar em Deus na miséria. É muito difícil confiar em Deus sendo abandonado por tudo e por todos, inclusive pelos religiosos. Mas ele confiou. Isso é fé. É quando você diz: eu confio em Deus, apesar de tudo evidenciar que eu não devo confiar. Eu confio. Então hoje, se você confia em Deus assim, contra tudo e contra todos, volte-se para Deus em fé, arrependa-se dos seus pecados, receba Jesus como seu Senhor e Salvador e diga para Ele: Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Agora eu entendi o porquê dos milagres e agora eu quero ser um milagre. Eu quero ser o milagre da ressurreição. Eu quero ser o milagre de pregar para alguém que está morto em pecados e delitos e ver aquela pessoa regenerada. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos de ver pessoas endemoniadas serem libertas pelo teu poder. Eu quero ver pessoas que estão famintas receberem o milagre da multiplicação. De que o Senhor multiplique milhares e milhares de homens e mulheres que possam repartir com quem não tem um pouco do que o Senhor tem dado.
Eu quero ser um instrumento de bênção. E com isso, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir útil. Você que está desviado, volte. Você que não é cristão, se converta. Porque em Jesus Cristo, a vida se torna com sentido e plena. Deus abençoe. Amanhã, segunda parte. Hoje, aula para a turma do CETAG. Aula de grego às 20 horas. Deus abençoe. Até amanhã.